temática muito importante. Tem surgido um modismo que está tomando conta das redes sociais e isso tem me incomodado um bocado. Minha querida Fabi Nunes aí de Marília, Hugo Campos aí de Santa Bárbara do Oeste, que são as famosas profetadas da internet. Elas estão surgindo assim, diariamente você abre as lives que estão acontecendo na internet e é claro, eu quero deixar claro que existem lives que são de excelente qualidade, de muita informação, lives que são esclarecedoras, como essa, por exemplo, que eu estou tentando fazer aqui essa noite, a título de orientação, de admoestação a todos aqueles que estão assistindo, dando minha humilde contribuição para que você possa estar atento e se proteger dessas sandices que a gente tem visto acontecer na internet diariamente, não é? Eu de vez em quando me deparo com umas situações aqui que são assim estarrecedoras, bastante constrangedoras, inclusive para a gente que é evangélico, que é pastor, e por que não dizer, nos envergonham essas situações. O César Oliveira está dizendo excelente temática, Deus abençoe a Fátima Vian, também o Jonathan Prado e o Felipe Lopes. Bom, minha gente, nós estamos vendo acontecer com uma frequência muito grande na internet essas transmissões, essas lives que são promovidas por pessoas que aparecem falando em nome de Deus e se dizendo cheias de dons espirituais, orando escandalosamente na internet, na frente da câmera, e ludibriando pessoas. A gente percebe que tem muita gente sendo ludibriada por isso, porque uma outra coisa incrível que eu quero registrar aqui, quando eu acompanho, e algumas eu não vou negar que eu chego a acompanhar, mesmo a título de informação, de conhecimento, de ver onde é que isso vai dar, onde é que isso vai desaguar, e fico vendo tanto o nível das pessoas que estão fazendo esse tipo de transmissão, esse tipo de live aqui no Facebook, como fico vendo também o nível, a ingenuidade, das pessoas que participam e que ficam recebendo profecias e alimentando esse tipo de coisa na internet. Há poucos dias eu entrei aqui, já meia-noite, alguma coisa, chegando de uma viagem, tinha um indivíduo fazendo uma live dessas, inclusive dando o número da conta para que as pessoas depositassem algum dinheiro para ajudá-lo no seu ministério, entre aspas, no seu ministério, e aí lendo o nome das pessoas e profetizando mesmo na internet, falando línguas estranhas, inclusive de forma muito suspeita. Não é muito incomum você encontrar esse tipo de transmissão aqui no Facebook. E eu acredito que todos vocês estão me acompanhando agora, vocês já devem ter assistido algumas dessas sandices que estão nos envergonhando. A mim particularmente, eu não sei quanto a vocês, essas sandices me envergonham. São mulheres, homens, de todo tipo que você possa imaginar, gente com título de apóstolo, gente com título de profeta, gente com título de missionária, gente com título de missionário, e aí a pessoa entra, não lê Bíblia, não dá uma palavra de fato para alguém. Quando cita um versículo bíblico, cita normalmente versículo totalmente fora de contexto, que nada tem a ver com aquilo que está sendo falado, Aí as pessoas começam a enviar os seus pedidos de oração. Não tenho nada contra você pedir oração, inclusive se quiser pedir, pode pedir, não tem problema nenhum, a gente ora à medida do possível, à medida em que for tendo tempo para fazê-lo. Mas aí as pessoas nessas transmissões começam a agir como cartomantes, como quiromantes, como adivinhos, feiticeiros, sei lá, pai de santo. Tem algumas que parece que estão dando passes quando estão aqui fazendo as suas orações. Desculpe a minha sinceridade, eu não quero ser desrespeitoso com ninguém, mas eu preciso falar essas coisas e alguém precisa se levantar falando e esclarecendo as pessoas para tomarem cuidado com esse tipo de transmissão que vem sendo feita na internet por várias pessoas. Você percebe nitidamente que grande parte delas é totalmente desequilibrada, outra parte delas é totalmente ignóbil, ignorante em relação à Bíblia Sagrada, não tem nenhum conhecimento teológico, não tem nenhum conhecimento bíblico, e aí, em nome de Deus, ficam profetizando para as pessoas. Claro, eu quero deixar aqui claro que eu não estou generalizando. Claro que existe uma pessoa ou outra que faz uma transmissão positiva, que tenta passar uma mensagem bacana para as pessoas,
Mas esse negócio da pessoa abrir a câmera no Facebook, começar a falar em língua estranha o tempo todo, profetizar para as pessoas: olha, Deus está me revelando que hoje você vai ter uma grande vitória. Deus está me mostrando que Ele está quebrando na sua vida uma obra de bruxaria. Fizeram para você um trabalho num terreiro e você está sofrendo isso por causa disso, daquilo e daquilo outro. E aí falam línguas estranhas, totalmente desconexas, e começam a profetizar para as pessoas, e você vê gente enaltecendo, chorando, mandando mensagens, tipo, puxa vida, que bom que Deus está falando comigo. E eu fico pensando, como é que a gente pode dar ouvidos a esse tipo de sandice que acontece o tempo todo na internet, o tempo todo nas redes sociais, nas lives do Facebook, nas lives do Instagram, as pessoas ludibriando os incautos, iludindo aquelas pessoas que são mais ingênuas, que são desconhecedoras da verdade, por que não dizer, se aproveitando de fragilidades emocionais de pessoas que estão vivendo momentos de dificuldade na família, de uma provação no casamento, de uma luta envolvendo a sua saúde, de um problema financeiro, de um conflito familiar qualquer, uma mãe que muitas vezes descobriu que o filho está envolvido com dependência química, com droga, e aí você encontra um charlatão desse, uma charlatã dessa, uma pessoa mentirosa, uma pessoa de mau caráter, que mais do que isso, além de ser mau caráter e viver de mentira, é uma pessoa totalmente desvairada, louca, tola, porque não tem nenhum temor a Deus e fala em nome de Deus como se fosse o próprio Deus que estivesse falando. Eu estou cansado de ver esse tipo de comportamento aqui na internet. E isso tem se proliferado muito. Agora, o que é que me assusta nisso tudo? Além do escândalo, além da coisa horrorosa de uma pessoa profetizar na internet, ficar falando em língua estranha na internet, profetizando aleatoriamente para as pessoas, usando o nome de Deus em vão, ainda vem algo que é mais ainda estarrecedor. Você olha o número de audiência, de gente que assiste esse tipo de live, que participa, você assiste, você fica assustado, o número vai subindo, 280, 300 pessoas, 400, outro dia eu entrei numa live, tinha 800 pessoas vendo um indivíduo falar uma língua desconexa, falando em nome de Deus, profetizando para todo mundo, falando de macumbaria, de bruxaria, e você vendo nitidamente que aquilo não tem absolutamente nada de Deus, o indivíduo passando o número da conta bancária para as pessoas depositarem, pessoas pedindo, olha, repete o número da conta que eu não anotei, o que me sugere que a pessoa realmente ia fazer um depósito para esse tipo de charlatão, para esse tipo de pessoa. Curiosamente, ou por curiosidade, eu resolvi entrar nos perfis de algumas dessas pessoas, que eu não vou citar aqui nomes, mas eu resolvi entrar para dar uma olhada, deixa eu ver quem são essas pessoas que estão profetizando, e aí você vai ver o tipo de perfil da pessoa, que tipo de comportamento ela tem, as postagens que a pessoa faz são pessoas totalmente desprovidas de conhecimento bíblico, de conhecimento teológico, de vida com Deus, de equilíbrio psicológico, emocional, e algumas, me perdoem dizer isso, agora digo sem nenhum dolo isso, algumas parecem nitidamente ter problemas psiquiátricos mesmo. Você lida com algumas pessoas, parecem ser loucas na internet, profetizando e falando em nome de Deus. Então nós precisamos ter mais cuidado, porque, como disse o profeta Oséias, Deus usou o profeta Oséias para dizer: o meu povo perece por falta de conhecimento. O indivíduo não frequenta a igreja dele, não frequenta culto de ensino, não vai à escola dominical, não se aconselha com seu pastor, despreza o pastor da sua igreja, que ele conhece a vida dele, que prega, que tem uma vida regular, ele conhece o dia a dia do pastor, a família do pastor, o caráter do pastor, mas ele não dá ouvido a um conselho do pastor e vai ouvir um picareta desse, um sem vergonha desse, um charlatão desse que vem na internet profetizar, falar em nome de Deus e ludibriar a fé das pessoas. Porque hoje o que mais existe são falsos profetas. É gente profetizando, falando em nome de Deus e ludibriando as pessoas. Deus não anda falando de forma tão fácil como as pessoas sugerem que seja. Eu vou dizer aqui uma verdade, que eu fico muito preocupado, e não tem problema
se você ficar chateado comigo, contanto que eu esteja dizendo a verdade, que isso sirva pelo menos para você se converter, se você é uma dessas pessoas que anda ludibriando e enganando pessoas na internet. Eu, quando chego num culto, que vejo um profeta profetizar para 10, 15, 20, 30 pessoas num culto, tomando o lugar da palavra, só aquilo já me estarrece. Porque na maioria das vezes o indivíduo não tem Bíblia, não tem vida com Deus, na igreja que ele frequenta ele não tem prestígio, o próprio pastor da pessoa não confia nela, ela não tem espaço no lugar que ela congrega, então ela vai abrir a câmera na internet e vai falar em nome de Deus e profetizar, e aí um monte de gente incauta, um monte de gente sem nenhum conhecimento, um monte de gente que não lê Bíblia, não frequenta culto de ensino, não conhece a palavra de Deus, vai dar ouvido para esse tipo de gente que está enganando, ludibriando. E o meu amigo Alexandre Grégio disse aqui, já vi alguns dizendo que passam até cartão de crédito e débito. Absurdo, verdade. Alguns profetizam, não, passa o cartão de crédito, passa o cartão de débito, olha, deposita aí na minha conta, faz um depósito bancário, me ajuda no meu ministério. Que ministério você acha que você tem? Se você tivesse ministério, você não estaria de fato ludibriando pessoas na internet. Se você tivesse ministério, você não precisava ficar enganando incautos, iludindo gente de madrugada, de noite, de dia. Alguns você entra altas horas da madrugada, o indivíduo está fazendo live e mentindo para as pessoas, profetizando. E aí você vê a tolice de gente que entra para assistir, dar ouvido e ouvir profecia desse tipo de gente, de vida torta, que grande parte delas não tem vida com Deus, não tem igreja que congrega, não presta satisfação a pastor nenhum, e vai profetizar na internet, ludibriar aqueles que são totalmente ignorantes em relação à palavra de Deus. E essa gente precisa ter muito cuidado, porque você não pode sair por aí falando em nome de Deus o que Deus não mandou você dizer. Você não pode usar uma rede social para enganar as pessoas, para iludir os incautos. Mais do que isso, você não pode envergonhar o evangelho. Tem muita gente envergonhando, causando vexame para o evangelho. E tem muita gente que se escandaliza com esse tipo de coisa e acha que os crentes são um bando de loucos. Tem gente que não quer nem frequentar a igreja por causa dessas sandices, dessas loucuras, desses atos paranoicos que são realizados na internet. E você e eu não podemos alimentar esse tipo de gente. Deixa esse tipo de gente falando sozinha, não dá ouvidos a esse tipo de gente. Não dá atenção a esse tipo de gente que está querendo ludibriar a sua fé, que está querendo brincar com a sua sensibilidade espiritual, porque é muito fácil, quando eu estou passando por um momento difícil, eu às vezes oro e peço para Deus falar comigo, e no momento da minha necessidade, é muito fácil eu entrar numa rede social e aí encontrar um débil, um louco qualquer, que profetiza genericamente qualquer coisa, e aquilo, como eu estou muito sensível, porque o meu emocional não está bem, eu acho que realmente aquela pessoa está falando comigo. Profecias genéricas, do tipo Deus vai te dar vitória, porque tem uma pessoa te perseguindo. Aliás, tem uma mania de perseguição. Falei no culto terça-feira, ontem à noite, que tem gente que tem mania de perseguição, Não, porque olha, estão te perseguindo, e aí você, que já está meio arisco com uma pessoa, com outra, não, Deus está falando comigo. Olha, você tem um problema na coluna, olha, você tem vivido uma provação dentro da sua casa com um parente seu, meu Deus do céu, quem é que não tem um parente mala? Quem é que não tem um parente problemático? Quem é que não passa luta com alguém? Quem é que não é perseguido por alguém de alguma forma? Quem é que não é desprezado por alguém? Quem é que não é desacreditado por alguém? Quem é hoje que não vive um problema financeiro? São profetadas genéricas. Eu posso dizer aqui, olha, Deus está me falando, olha você aí que está me ouvindo agora, olha você, Sônia, que está ligada aqui no programa, Deus tem me mostrado que você tem sofrido uma dor na coluna terrível, que de vez em quando te ataca e trava a tua coluna, aí você coloca de lá para cá, glória a Deus, glória, Deus está falando comigo, fala mais, deixa Deus te usar, é mesmo, eu tenho uma dor na coluna, irmão, eu de vez em quando travo a minha coluna. Você vai numa igreja hoje qualquer, você pega aí uma igreja com 200, 300 pessoas, no mínimo 50 tem problema de coluna. Então, são sandices, e é mais débil ainda, é mais irracional ainda, você que se diz cristão, que diz que lê a Bíblia, que é servo de Deus, entrar e dar ouvido a esse tipo de coisa. Então, o que eu quero dizer a você, a minha fala aqui não é para atacar você, não é para diminuir você. Minha fala aqui, ela tem um sentido orientativo, de orientação. Por favor, não empreste os seus ouvidos a esse tipo de gente. Não dê crédito a esse tipo de gente.
Cuidado, porque você tem as suas necessidades, as suas fragilidades, como todo mundo tem, para você não dar ouvido a um sádico desse, a um charlatão desse, a uma charlatã dessa, e depois o que ele profetiza não acontece na sua vida. E não acontece por quê? Não acontece porque não foi Deus que falou. Só que ao invés de você ficar decepcionado com o charlatão, sabe o que você faz? Você se decepciona com Deus. E vai começar a dizer por aí que Deus te enganou, que Deus te ludibriou, que você está decepcionado com a igreja, que Deus não fala coisa nenhuma. Sabe o que é que existe? As pessoas, infelizmente, querem ouvir aquilo que lhes convém. Tem muita gente que fica esperando receber uma profecia que venha de encontro às suas sandices, às suas loucuras pessoais. Eu vejo gente que quer fazer coisa errada e busca profecia. A mulher quer trair o marido, fica esperando um profeta falar que Deus está naquele negócio, que é Deus que está abrindo uma porta e fechando uma porta ruim. O marido quer largar a mulher, fica esperando um falso profeta profetizar para ele. E tem muita gente que faz isso aqui, não é? Na rede social, eu vejo isso constantemente. Não tem um problema se você não gostar do que eu estou dizendo. Você sabe que o que eu estou dizendo aqui é verdade. Então, minha gente, vamos frequentar culto de ensino, vamos para a igreja, vamos ler a Bíblia. Vamos parar com essa sandice de achar que a gente fica em casa vendo esses charlatões, esses pilantras da internet, que ficam mandando mensagem para todo mundo falsamente. Então, é importante que nós tenhamos direcionamento bíblico. Gente adivinhando CPF, RG, e aí as pessoas vão sendo engodadas. Uma a uma vai sendo engodada por essa gente falsa que fica profetizando, fica entregando profetada, coisa errada para as pessoas. O texto bíblico de Jeremias capítulo 23, versículo 15, aliás, o versículo de número 16 diz assim, assim afirma o Senhor dos Exércitos, não deis ouvidos às palavras dos profetas que vos pregam, enchendo-vos de ilusões. Falam de uma visão que lhes sobe do próprio coração e não dizem uma palavra que proceda da boca de Yahvé. Falsos profetas. Garantem constantemente aos que desprezam a palavra do Senhor, não vos preocupeis, é certo que tereis paz. Mentirosos, falsos profetas, adivinhos, gente que na verdade tem mais cara de feiticeira do que de profeta. E essas pessoas que dão ouvidos a esse tipo de gente, elas gostam de ser enganadas. Essas pessoas gostam de ser ludibriadas. Essas pessoas gostam de ouvir o que lhes convém. Essas pessoas gostam de ouvir aquilo que venha de encontro às suas falsas perspectivas, expectativas, e aí ficam se ludibriando com esse tipo de coisa. Agora, repito, o mais grave, além de você ouvir, é você alimentar esse tipo de gente que continua aí enganando os incautos, que continua ludibriando, que continua transmitindo falsas profecias. Eu quero dizer a você que você precisa ouvir a palavra de Deus. Você precisa dar ouvidos à voz de Deus. Você precisa dar ouvidos ao seu pastor. Você precisa frequentar a igreja. A maior profecia que existe na face da terra é esta profecia aqui. Esta é a maior profecia de todas, é a palavra de Deus. Não são essas sandices que as pessoas andam falando por aí. Por isso a Bíblia diz assim, não deis ouvidos, Jeremias capítulo 27. Portanto, não deis ouvidos aos vossos profetas adivinhadores, intérpretes de sonhos, médiuns e feiticeiros de todas as espécies. Jesus disse em Mateus capítulo 7, versículo 15, acautelai-vos quanto aos falsos profetas, eles se aproximam de vós disfarçados de ovelhas, mas no seu íntimo são como lobos devoradores. Eles se fingem de crente, eles se fingem de pessoas espirituais para ludibriar você na sua fragilidade, na sua necessidade, na sua dificuldade. Então essas coisas que você ouve, elas não são profecias, elas são profetadas. É muito diferente de profecia. Profecia, Deus fala e acontece, porque é Deus que está falando. Esses são profetizadores, falsos profetas que entregam profetadas, são os que eu chamo de revelamentos, não é? Você
fez aí uma prova para entrar numa determinada empresa, olha, espera que o tempo não chegou ainda, mas quando chegar o tempo vão te chamar. Você prestou aí, você fez uma entrevista numa usina, mas espera, viu, que Deus está trabalhando para você entrar. Meu Deus, você está numa fila lá com não sei quantos, vai começar a safra. Claro que há uma grande possibilidade de você ser chamado, como há a possibilidade de você também não ser chamado. Então nós vamos parar com esse tipo de coisa, esse tipo de engodo, porque a gente vai... sem conhecimento bíblico nenhum, navegando nesse mar de ignorância, nesse mar de mentira, nesse mar de charlatanismo, e vai entregando a vida na mão de gente que não tem vida com Deus, que não tem compromisso com Deus. Então hoje eu senti de Deus de entrar aqui e falar com você sobre isso. Vá para a sua igreja, vá ouvir a palavra. Você não frequenta culto, mas você quer dar ouvido a profeta que entra na internet, que você não conhece a vida do camarada, você não conhece a vida da mulher, não sabe quem é ela, não sabe quem é ela na igreja dela, não sabe quem é ele com a família dele, não sabe quem é ela com a família dela. Você vai dar ouvido para esse tipo de gente? Se você não dá ouvido ao seu pastor, à sua igreja, a palavra de Deus sendo pregada, você vai dar ouvido para esse tipo de gente, fica profetizando porcaria, besteira, não é para a tua vida? Não, você precisa entender e viver a palavra de Deus. Olha, e esses profetas precisam ter muito temor, e precisam começar a temer a Deus e ter medo mesmo do inferno. Porque olha, no livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 20, a palavra de Deus diz assim: porém, o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe mandei falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. A responsabilidade dos profetas do Antigo Testamento era muito grande, porque eles sabiam que eles não podiam falar em nome de Deus se Deus não tivesse falado. Aqui uma resposta para muita gente que pergunta: pastor, mas como é que eu sei que foi Deus que falou? Versículo 31: se disseres no teu coração, como conhecereis a palavra que o Senhor não... Como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? O versículo 22 diz assim: sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele não se cumprir, nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba falou tal profeta, não tenhas temor dele. Então está assim de gente profetizando e falando em nome de Deus, sem que Deus tenha falado nada. Então vamos parar com essa vergonha, esse vexame, essa coisa escandalosa que estão fazendo na internet. Não alimenta esse tipo de coisa. Não dá ouvidos a esse tipo de gente, não é? Que escandaliza o evangelho, envergonha a palavra de Deus. Se você puder compartilhar essa live na sua página, por favor, compartilhe, porque você vai estar ajudando muita gente que já tem se decepcionado muito com esse tipo de profetada. Não é pouca gente, tem muita gente se decepcionando com esse tipo de profetada. Essa coisa que andam fazendo por aí de falar em nome de Deus sem que Deus tenha falado. Ajude as pessoas do seu perfil a identificar esse tipo de coisa e a não darem ouvidos para esse monte de gente falsa que está surgindo na internet. Então, eu conclamo, inclusive você, meu amado amigo pastor, que administra a casa de Deus, que pastoreia um rebanho do Senhor, aconselhe suas ovelhas, ensine as suas ovelhas a palavra de Deus, oriente o seu povo a tomar cuidado com essas profetadas, com esses mentirosos, com esses charlatões da internet que estão ludibriando a fé do povo. E aí, por isso é importante, eu quero falar aqui de um assunto, eu quero abordar aqui rapidamente um tema que eu acho que é importante para todo mundo que está me acompanhando nessa transmissão. Há pastores que aboliram das suas igrejas os cultos de ensino. Não tem mais culto de ensino. Ah, pastor, ninguém frequenta. Será que ninguém frequenta porque simplesmente não tem interesse em participar ou porque você não tem o que oferecer também? É preciso que a gente ofereça a Bíblia para o povo. É preciso que a gente ensine ao povo a palavra de Deus. Outro detalhe, aqueles que não querem vir, o problema deles. Eu não vou pecar por ensinar, eu não vou cometer um pecado por me omitir na minha tarefa, na minha responsabilidade de ensinar. Agora, eu vou ensinar e aqueles que vierem para o culto vão aprender, não é? O culto de ensino é fundamental para a vida do cristão, porque vai abrir os seus olhos, vai abrir a sua mente e vai ensiná-lo a não dar ouvido a todo vento de doutrina, a todo falso profeta que aparece, não é? São lobos vestidos de ovelha tentando
ludibriar as pessoas e tirar vantagem em cima das pessoas. Obrigado, Kelly. Obrigado, Cleiton Prado, que também já compartilhou o vídeo, a transmissão, a live. É importante que você compartilhe para que a gente esclareça essas pessoas que estão sendo ludibriadas constantemente. Olha, meus amados, eu vou dizer uma coisa a vocês aqui muito importante. Eu sou um homem de origem pentecostal, eu sou pentecostal, eu sou assembleiano, eu sou pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, eu sou belemita nato, criado numa igreja que instrui os seus obreiros, que dá formação teológica, uma igreja que dá conhecimento de Bíblia, que ensina, que se preocupa em alimentar o rebanho com um pasto verdejante, com alimento saudável da palavra de Deus. Então eu posso falar disso com segurança. Muita gente hoje prefere frequentar uma igreja em que as pessoas vivem de profetadas, não é? Existem igrejas, eu falei esses dias no culto de ensino da nossa igreja, em que não é que os demônios se manifestam lá, é que parece que os pastores, aquelas igrejas, ficam tentando colocar um demônio na pessoa que não tem, não é? Fazendo o demônio se manifestar na pessoa que não tem demônio, não é? Inventando profecia, mentindo para as pessoas, prometendo que não podem cumprir. E aí, quando tem um pastor que ensina a palavra, eles dizem assim, não, porque aquele pastor é frio, porque ele não gosta de dons espirituais, ele não dá lugar ao Espírito Santo. Não, meus amados, a igreja onde eu sou pastor, eu ministro a palavra de Deus. No culto de ensino nós temos 1h15 de ensino genuíno, autêntico, da palavra de Deus, puro, cristalino. E no domingo nós pregamos também a palavra de Deus. No púlpito nós deixamos tempo priorizado para a palavra de Deus. Nós cantamos louvores, mas nós ensinamos, nós pregamos a palavra de Deus. Porque as pessoas vivem alimentadas pela palavra. Agora, eu sou um pastor pentecostal. Se durante o culto a glória de Deus se manifestar, as pessoas começarem a falar em línguas, Deus levantar um intérprete para interpretar, se durante o culto, no intervalo de um louvor para outro, ou mesmo antes da palavra, ou após a palavra, um profeta se levantar com uma mensagem de Deus para entregar, porque o profeta não é obrigado a entregar no momento em que ele recebe, e eu não admito que alguém interrompa o momento em que eu estou pregando, porque quando eu estou pregando, eu estou em posse da maior profecia que existe sobre a face da terra, que é a Bíblia Sagrada. Então esse profeta tem que esperar ser, no mínimo, educado e me esperar entregar a palavra para depois ele profetizar. Mas se ele tiver uma mensagem de Deus, ele vai entregar. Se eu perceber que, porque eu como pastor de igreja, eu tenho que ter discernimento, e todo cristão tem que ter discernimento de Deus, para saber quando é Deus que está falando e quando o indivíduo está falando da sua própria carne. Então o que está acontecendo hoje é que as pessoas não estão se dando ao trabalho de frequentar culto de ensino, de ler a Bíblia, de buscar conhecimento. Então são enganadas, são ludibriadas por qualquer charlatão, por qualquer mentiroso, por qualquer falsário que aparece falando em nome de Deus. E tem de todo tipo. Tem mulher, tem homem, tem mulher mais nova, mulher mais velha, homem mais novo, homem mais velho, gente que ludibria, e mais, gente que tem uma capacidade de comunicação extraordinária. Fala, não é? Fala, e aí falam em línguas estranhas, e aí batem na mesa, e aí faz aquele trupé todo, não é? E eu fico olhando aqui e digo, meu Deus, que vergonha isso para o Evangelho, não é? As pessoas usando a internet para ludibriar. Essa ferramenta, a internet, as redes sociais, elas se constituem numa ferramenta poderosa, que nós usemos a internet com sabedoria, para transmitir a palavra, para orientar as pessoas, mas não vamos ficar com essa pouca vergonha, não é? Com essa mentiraiada, com essas falsas profecias, com essas profetadas, com esses revelamentos que nada mais fazem que ludibriar as pessoas, decepcionar a fé de muitas pessoas que acabam acreditando num falso profeta desse. Ele falou dele, não foi Deus falando, depois o que ele falou não acontece e a pessoa fica frustrada porque o que aquela pessoa falou não aconteceu. A maior profecia que você tem que buscar é a palavra de Deus pregada genuinamente, com autenticidade, com responsabilidade pelo seu pastor. Agora, o mais virá, se Deus quiser usar alguém para falar com você, você não precisa entrar na internet para ele falar. Usar um profeta para falar com inspiração direta para você. Você não precisa ir atrás de uma igreja que tem profeta. Não. Se Deus quiser falar com você, ele usa uma criança, ele usa o teu pastor na palavra, ele usa o teu pastor para profetizar, ele usa qualquer pessoa da sua igreja para profetizar. Você não precisa correr atrás de um profeta para Deus falar com você. Então,
comece a buscar a palavra de Deus e fuja dessas coisas horrorosas que estão acontecendo no nosso meio e que se constituem em verdadeira vergonha para o Evangelho. Deus abençoe todos vocês que pararam aqui para me ouvir nesse momento. Eu falo mais um pouco, se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu quero ler aqui alguns comentários. Oswaldo Maciel, paz do Senhor pastor. Ismael da Silva de Boa está assistindo. José Jesus Lemos, a Misma Souza. Jorge Albertas está dizendo: muito bom e oportuno esse tema, pastor Gesiel. Glória a Deus. Espero que seja útil e edifique a vida de muita gente. A Edna Nagata está dizendo: importantíssimo mesmo, nessas lives e transmissões não tem nenhuma palavra, e sim somente profetadas, é o que está ocorrendo. Murilo Silva está participando. A Edna está dizendo que envergonham mesmo. Um grande abraço para o meu amigo pastor Wellington Tieso, pregador do Evangelho. Enfim, Ismael, Roberta Barreto, tia Lu Oliveira, um grande abraço. Leison Neves Barbosa, Gustavo Bombonato, abraço para você, obrigado por assistir aqui, estar conosco. A Marlene Ferreira, totalmente fora do contexto da palavra de Deus, sem dúvida nenhuma, totalmente fora do contexto da palavra de Deus. Edna Nagata, na minha concepção, a maioria desses falsos profetas só querem tirar das pessoas ingênuas. Igualmente, há muitas igrejas que têm portas largas, que não têm base bíblica nenhuma e nem mesmo palavra das escrituras sagradas. É isso aí, Edna Nagata. O Ismael da Silva de Boa está dizendo que é verdade. O Leison Neves está dizendo: fala mesmo, pastor, não guarda nada. Precisamos de ministros como o senhor, que não se acovarda e mostra dentro da Bíblia o que está errado. Preciso mostrar, não é? Deus abençoe o Marcelo e a Rose Ossi, meu líder de jovens, nossa regente. Deus abençoe Eliane Alves, minha querida amiga, cantora lá do quarteto Coiononia, que está assistindo, um grande abraço. Mari Marcos, se não me engano, estão na Austrália assistindo, Deus te abençoe. Edna Nagata, as pessoas infelizmente querem ouvir somente aquilo que lhe convém e não aquilo que Deus tem dentro de uma casa verdadeira, onde tem pastor e obreiros usadíssimos por Deus. Deus abençoe meu amigo Marcelo Ramos, aí de Penápolis, ou Promissão, se não me falha a memória, acho que é Penápolis. Minha querida irmã Márcia Santos, de Estrela do Oeste, um grande abraço para você. Minha querida irmã Sandra Bombarda, de Araçatuba. Deixa eu ver quem mais. O José Mário da Silva: pastor, sobre pessoa que adivinha CPF, o que o senhor me fala? Meu Deus do céu, essa é uma das práticas charlatãs que mais estão sendo propagadas hoje, né? Gente revelando CPF, RG. Não vou dizer que Deus não possa fazer isso, claro que Deus pode, Deus tem todo o poder, Deus pode fazer o que Ele quiser, mas gente, tem tanto charlatanismo em cima disso hoje. A coisa mais fácil do mundo é você descobrir o CPF de uma pessoa, de uma determinada, que frequenta uma determinada igreja, um RG. Hoje você tem internet, vamos tomar cuidado com essas sandices, não é? Meu caro amigo pastor Daniel Ribeiro, um grande abraço. O Marcelo está escrevendo que você é meu pastor. Jonathan Prado, excelente explicação. O Oséias Oliveira Freitas está dizendo: os que ouvem e gostam de tais coisas são engodados por seus próprios desejos, sem conhecimento bíblico algum. Parabéns, pastor, pela coragem. Tem que falar, nós precisamos falar, não podemos viver dessas mentiras, meu caro Robson Minchão, Kelly Viviane, Kelly Cristina Andrade, Deus abençoe. Eu tenho visto muito isso, não é? Eu não gosto desses falsos profetas que andam por aí de jeito nenhum. Ou você da camisa vermelha, ou você da camisa azul, meu irmão. Vamos ler um pouco de Bíblia, né? Vamos ler um pouco de Bíblia, vamos parar de espetáculo, de circo. E desculpe eu dizer isso aqui, mas eu quero ser muito sincero. Tem muita gente que só quer pão e circo mesmo, né? Quer ver circo, quer ver espetáculo. Quando se fala de Jesus e de se arrepender dos pecados, de confessar pecado, de viver uma vida com Deus, um avivamento genuíno, uma vida de abandono do pecado e de santificação, elas fogem, elas não querem ouvir. Mas quando aparece um falso profeta, elas se juntam e, pior do que isso, idolatram o falso profeta. Não é? Idolatram. Eu conheço, tenho amigos pastores que já sofreram terrivelmente com a igreja, porque a igreja idolatrou falsos profetas que passaram e desprezou o pastor que estava lá todo dia pregando e ensinando. Tenhamos cuidado com isso, meu caro Dudimário Brandão, um grande abraço. Eduardo Dias Souza, um grande abraço. Leison diz: quem prestou concurso público, seus dados estão todos no Google. É só digitar o nome completo da pessoa que aparece tudo. É isso aí mesmo. É facinho, fácil. Luciene Elias, um grande abraço. Sandra Miranda falou tudo. Marlene Ferreira concorda com o pastor em tudo. Sara Oliveira Guiar. Silas Nogueira, um grande abraço. Fernando Faria, Deus te abençoe. Cleiton Prado, um grande abraço. Ele está dizendo aqui: paz do Senhor, nobilíssimo Gesiel Freitas. Robson Bonfim, aí de Fernandópolis, um grande abraço.
Deixa eu ver quem é que está dizendo aqui. A Mari e o Marcos estão dizendo que todos os pastores tinham que entrar na internet para dar explicação, igual do pastor Gesiel está dando. Parabéns, falou bonito, obrigado, Deus te abençoe. Um total absurdo, o culto de ensino é maravilhoso. Carla Ribeiro, um grande abraço, minha querida amiga, saudade de você, faz muito tempo. Parabéns, pastor, belíssimo trabalho, muito obrigado, valeu, Ismael, aprendi um bom ensinamento. A Kelly está dizendo, culto de ensino é maravilhoso, crente que não gosta desconfia dele. Ei, meu Deus, isso é uma das coisas que mais acontece. O Alessandro, meu amigo, está dizendo, uma das situações que acho absurdo é aquela que manda uma mensagem que dizem que é de Deus, mas tem que passar por trocentas pessoas e Deus vai obedecer os nossos pedidos. Fica indignado. Você está falando das famosas correntes que ocorrem na internet. Absurdo, né? Superstições e tudo mais. Deus abençoe vocês todos. Meu amigo Wagner Bueno Pereira, Deus não manda recado, não é menino de recado. Meire Ellen Paula, Bete Salvador, Juliano Luassis, Ismael, Aguinaldo Santos, muito bom ensino, Kelly Cristina, Camilo dos Santos, Cleiton Prado, que Deus continue abençoando sua família e ministério, abençoe a sua vida, continue pregando a verdade. Sandra Miranda, Eunice Correia, Costa Ribeiro, um grande abraço. Silas Nogueira, paz do Senhor. Silas, eu sempre fico me perguntando de onde o senhor é. Acho que o senhor é de São Paulo, não é? Deus abençoe, um grande abraço. Então, minha gente, era isso que eu queria transmitir a vocês. Vamos tomar um pouco mais de cuidado, não é? Não vamos dar gás para essa gente, não vamos dar corda para essa gente, não vamos dar ouvido a essa gente. Cuidar do rebanho, vamos procurar uma igreja e congregar na igreja que ensina a palavra de Deus, que tem um ensino saudável. Dons são consequências, Deus vai falar com você de qualquer forma, não é? Ninguém deve se preocupar quando alguém está pregando com o barulho que a palavra gera, deve se preocupar com o efeito que a palavra gera no coração. O barulho é tão somente um resultado que mais cedo ou mais tarde virá. É uma igreja pentecostal, as pessoas vão se manifestar de alguma forma, mas isso não é o principal num culto. O principal é em que esta palavra me edificou. Este é o principal. Grande abraço, meu caro amigo João Marcos Rodeiro. A Eunice está dizendo que é de Presidente Prudente. Glória a Deus, Presidente Prudente, uma cidade que eu tenho muito carinho. Pastor Samuel Padilha, meu grande amigo, estive pregando aí muitas vezes, inclusive na época do pastor Carlos Padilha de Siqueira. Meu amigo pastor João Paulo Cruz, aí de Nova Odessa, Deus o abençoe grandemente, um grande abraço, obrigado pelo seu carinho, sabe o carinho que eu tenho por ti, não é? E o Silas Nogueira também está dizendo que é de Nova Odessa. Glória a Deus. Minha gente, Deus abençoe todos vocês, obrigado pelo carinho de permanecerem aqui comigo. Mais uma vez eu carinhosamente peço, se vocês puderem, não é por outra razão que eu estou pedindo isso, estão somente por essa. Se vocês puderem, compartilhem esse vídeo, compartilhem essa live. Por quê? Nós precisamos alcançar o maior número de pessoas possível e esclarecer. Precisamos ensinar as pessoas. O Leison está dizendo, ainda bem que tem um pastor que preza pela palavra. Meu amigo, o senhor é ovelha aí, o senhor tem um pasto verdejante, abundante. O senhor é ovelha do pastor Elias Evangelista de Farias, meu nobre e amado amigo, um homem versado na palavra e que ensina com muita autoridade e com muita graça. João Paulo Cruz, boa noite, um grande abraço. Deus te abençoe abundantemente também. Muito obrigado a todos que ficaram aqui comigo nesse momento de transmissão. Eu espero que essa nossa conversa tenha sido útil e tenha edificado a sua vida abundantemente e que você possa crescer em graça e conhecimento a cada dia, que o nome de Jesus seja glorificado na sua vida. Boa noite, Messias Claudino, meu amado amigo, maestro aí de São José dos Campos, São Paulo, congregando com meu amigo pastor Emanuel Barbosa Martins. Um grande abraço. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo, uma boa noite. Em breve a gente volta com uma nova temática, sempre na esperança de edificar, de instruir, de orientar, de abrir os olhos das pessoas e de transmitir uma mensagem saudável, plena de Bíblia, íntegra de palavra de Deus. Isto é o importante, tá bom? Que Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus, tenha uma boa noite e até a próxima transmissão, se Deus quiser.